quando eu avalio os meus dons, e então coloco os meus dons para trabalhar, coloco os meus dons em atividade, eu estou dizendo como. Então, a paixão está me dizendo, vai me direcionar para onde. Os meus dons vão me dizer como eu vou fazer. E o meu estilo pessoal vai me dizer como, de que maneira, que tipo de atividade, que tipo de trabalho. É o quando, o que e o como. Os dons espirituais é o que? O estilo pessoal é o como. E a paixão é o onde. Não é muito difícil a gente aprender isso, né? Então, nós vamos poder atender às exigências, ou ao reclame, ou à exortação destes textos, dessas orientações apostólicas. E se a gente não está fazendo isso em casa, nós estamos em dívida com a família. Mas essa responsabilidade não é só, isso não é só para os adultos ou só para as crianças, é para a família inteira. Sabe qual é o lema que a gente usa e que é bom a gente guardar? Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. É isso que Pedro e Paulo estão dizendo. Deus fez isso conosco, como seu povo. Deus deu isso à família. Não há família que não exista pessoas que têm talentos tremendos, grandiosos. Não existe. Deus distribuiu isso justamente a cada um. Cada um recebeu conforme a proporção. E na fé, conforme a proporção de Cristo. Por isso podemos aplicar isso com tranquilidade. Vou falar de novo. Na sua casa você precisa descobrir o que cada pessoa gosta de fazer, ama fazer. Faz isso de graça, a vida inteira se deixar. Isso é a paixão, que ela precisa descobrir os seus dons e os seus talentos, porque estas são as qualificações, essas são as ferramentas que Deus deu para que ela faça aquilo que ela gosta de fazer com alegria. E ela não precisa eu quero usar uma palavra aqui, ela não precisa se agredir, ela não precisa deixar de ser ela. Fazer tudo isso, porque esse estilo todo especial que ela tem foi Deus quem o deu, e Deus o deu exatamente para que ele sirva desta maneira. Talvez a gente não trabalhe bem os dons na igreja porque a gente não trabalha bem os talentos em casa, não é? E talvez a gente não se envolva com a cidade para servir a cidade, ou até profissionalmente transformar isso num trabalho profissional, porque a gente não aprendeu, a gente não foi incentivado. Tem um autor que diz que aos olhos de Deus, cada uma pessoa é nota 10 nos seus talentos e nos seus dons. Cada uma pessoa é nota 10. Isto é, ele poderá desenvolver isso com toda a habilidade possível para servir a Deus, as pessoas, a sua família, a sua cidade, a sua igreja. Volta os seus olhos agora para Efésios capítulo 4. Eu quero mostrar a sequência que o apóstolo Paulo faz no texto, porque aí o texto vai ministrar à sua vida estas verdades. Para não ficarem verdades somente filosóficas, para ficarem verdades bíblicas. Eu quero ajudar você. Então, aí no verso 11, tanto no verso 11 e 12 de Efésios 4, quanto no verso 11 da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, registram esse assunto. Diz o verso 11: então Jesus concedeu uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora, olha o que Pedro diz lá no verso 11 do capítulo 4. Ele diz assim: se alguém fala, depois do 10, né? Então, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos, com a palavra de Deus. Se alguém serve, é o nosso caso aqui,
faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Isso significa que quando eu aperfeiçoar o meu talento e o meu dom, e colocá-lo a serviço de Deus, a serviço da família, da cidade, da igreja, eu estarei dando glória ao nome de Deus. Você tem dúvida disso? Olha de novo para o texto. Está aí. Se alguém serve, é o que nós estamos falando agora. Faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Eu falei sobre isso hoje de manhã. Você quer dar glória a Deus, quer que a sua família glorifique a Deus? Absorva. Leve para sua casa esse valor de aperfeiçoamento das pessoas, de capacitação de cada um. Os pais precisam ajudar os filhos a encontrar aquilo que ele vai fazer para o resto da vida com alegria, com prazer, e ao mesmo tempo servindo a Deus, servindo as pessoas, não servindo somente a si, não pensando somente em si. Então, vamos ajudar os nossos familiares a descobrir qual é a sua paixão. Qual é a forma que Deus deu a cada um membro da família para que ele sirva. Esta forma fará parte dessa multiforme graça de Deus e vai auxiliar, e vai ajudar, e vai capacitar, e vai incentivar a buscar aperfeiçoamento. O segundo passo que nós temos que dar para desenvolver paixão, dons e estilo, o segundo passo que temos que dar é a gente se tornar um consultor. O que o consultor faz? É aquele que o tempo todo fornece a capacitação de entendimento daquilo que se deve fazer. Então, um consultor de empresa é aquele que ajuda o empresário a entender como ele deve fazer para ser bem sucedido na sua empresa. Ok? Um consultor na área de saúde é aquele que incentiva ou dentistas, ou médicos, ou enfermeiros a fazerem bem, com excelência, aquilo que eles fazem. Nós precisamos nos tornar consultores uns dos outros. Isso é o seguinte: me ajude para eu descobrir como é que eu me encaixo, como é que eu faço parte, como é que a minha atividade, a minha vida também traga suprimento para a minha família, traga suprimento para a minha cidade, traga suprimento para a minha igreja, traga suprimento para os meus amigos. Olha o versículo 12 de Efésios capítulo 4. Olha o que motiva: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do serviço e edificação do corpo. Você pode substituir sem medo nenhum essa palavra corpo pela palavra família. Você pode substituir pela cidade, pela igreja. Porque esta é uma verdade que se aplica a todas essas realidades, inclusive a da família. Gente, o objetivo maior é que haja aperfeiçoamento dos membros da família. O objetivo aqui, além do aperfeiçoamento dos membros, os membros estando aperfeiçoados, eles vão desempenhar um serviço com excelência. E prestando um serviço com excelência, eles vão edificar a família. Isto é, vão construir uma família sólida, forte. Terceiro passo que a gente tem que dar para conseguir nos ajudar mutuamente é você entendendo que todos precisam da sua contribuição. Todos precisam da sua contribuição. Eu me lembro que quando a minha mãe deixava serviços de casa, o meu irmão detestava varrer a casa. Eu amava varrer a casa. Para mim era o melhor serviço que tinha. E ele detestava. Em compensação, ele fazia coisas que eu detestava. E ele fazia com o pé nas costas. Fazia com maior tranquilidade. E eu detestava aquilo. Nós éramos 6. De tal forma que minha mãe conseguia colocar a gente para fazer todos os serviços da casa. Ela passava o dia todo fora de casa e meu pai passava o mês inteiro fora de casa. E nós dávamos conta. Aí quando a gente queria fazer raiva, eu dizia assim, vou pedir o pai para trocar de serviço com você, viu? Para te dar um outro serviço que não é o que você faz. Ele achava horrível. Rapidamente ele voltava para um nível de relacionamento legal, porque, não, eu quero fazer o que eu gosto de fazer. E a minha mãe fez isso. Ela
consultou a gente, ela conversou com a gente e foi ver o que a gente gostava de fazer, o que a gente não gostava de fazer. Ela fez isso. Eu fazia um serviço chato. Eu que passava os uniformes dos meus irmãos para ir para a escola, porque eu estudava à tarde para poder fazer em casa o café da manhã, preparar o café dos irmãos. A minha irmã usava uma saia de prega, a saia inteirinha. Só Jesus ter misericórdia de passar aquela saia. Vocês conhecem, lembram dessa saia? Toda ela é de prega. Eu tinha que passar uma por uma. Mas eu fazia com maior alegria. Eu acordava mais cedo quando eu tinha que fazer isso. Eu pregava botão, era o que eu gostava de fazer. E eu não sou de tantas habilidades com a mão assim. Mas isso me deu prazer. Isso me envolveu com a realidade minha. Hoje as minhas irmãs, quando nós nos encontramos, ela está sempre agradecendo a Deus pela minha vida, pelo que eu fiz por ela. E eu tenho que agradecer a Deus pelo que elas fizeram por mim. Elas faziam o arroz, o feijão. Eu não conseguiria fazer isso nunca na minha vida. Elas faziam uma comida deliciosa para a gente comer. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida delas. Eu preciso saber que todos precisarão da minha contribuição. Verso 16. Olha o verso 16. De quem toma o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Todos participam, todos cooperam, segundo a justa cooperação de cada parte. Cada um que recebeu de Deus um dom, um talento, precisa colocar esse dom, esse talento, para contribuir com o dom e com o talento do outro, de tal forma que haja em toda a família, com todos os membros, com todos os participantes, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação em amor. Está aqui. Você pode pegar Efésios 4, pode pegar esse estudo aqui e pode aplicar lá na sua casa com maior tranquilidade. Está aqui, evidente, está claro. Nenhuma dúvida. E não pense que vocês não são capazes, não. Vocês são capazes. Isso vai trazer um incentivo de servir, mas sobretudo de servir com excelência. E isso vai trazer santificação para a vida da família. Isso vai influenciar a nossa cidade. Isso vai influenciar a nossa igreja. Isso vai influenciar todas as pessoas que convivem com a nossa casa. E nós certamente vamos poder ajudar a outros. Realização nafrequência.com. Sua estação é aqui.